Então, pessoal, quando a gente trabalha o descritor 3 e o descritor 4, ele exige que a gente procure informações ou explícitas ou informações implícitas. Informações explícitas é o que, professor? Informações explícitas são informações que estão claras no texto, que você encontra facilmente no texto, que está bem claro ali. Já uma informação implícita é uma informação que está escondida, que está oculta, que você tem que estudar bem o texto, tem que ler bem o texto, para você poder conseguir entender e encontrar a informação implícita. O primeiro exemplo é esse aqui, pessoal. Lá na questão, ele pergunta assim: qual é o significado da palavra xereta? Para eu saber o significado da palavra xereta, primeiro eu preciso de duas coisinhas. Ou procurar no dicionário o significado de xereta, ou se eu leio muito, eu já tenho conhecimento de mundo. Então, se eu tenho um conhecimento mais amplo, um conhecimento de mundo maior, eu vou saber que xereta é uma pessoa intrometida, uma pessoa fofoqueira, que quer ouvir a conversa dos outros para sair fofocando, entendeu? Então, eu li o texto, aí não entendi a palavra xereta. O que é que eu vou fazer? Vou procurar no dicionário o significado. Ou caso seja possível, pergunta à mãe, pergunta ao professor, ao irmão, entendeu? Fulano, tu sabe o que é uma pessoa xereta, o que é um xereta? A pessoa, aí alguém vai lá e explica, não é isso? Essa outra questão aqui, pessoal. Aqui está uma informação totalmente oculta, uma informação implícita. Esteja de bem com o meio ambiente, ele merece. Aí tem uma árvore, né, uma árvore em uma mão. Essa árvore tem uma mão e ela está apertando a mão de um ser humano. Não é isso? Isso significa o quê, pessoal? Entenderam quando eu falo de informação implícita o que é? É a informação que ela está oculta. A gente já leu o texto verbal. Esse texto verbal tem um auxílio de um texto não verbal, que é a imagem, não é isso? Aí agora a pergunta quer saber qual é o significado desse aperto de mão aí, de uma árvore com ser humano. O que é que a gente vai fazer? Fazer uma interpretação de imagem junto com a interpretação do texto, não é isso? Faz a interpretação da imagem junto com a frase que tem lá em cima. Aí o que é isso? Uma informação oculta. Não está claro aí. Né? Isso não está claro de jeito nenhum. É assim, tá claro, tá, professor. Mas quando você olha, você já sabe o que significa esse aperto de mão? A gente fica meio confuso. E principalmente quando a gente vai para as alternativas, já que a gente causa um pouquinho de confusão. Não é isso? Esse aperto de mão, ele possui muitos significados. Esteja de bem com o meio ambiente, ele merece. Esteja de bem. Quando alguém, a mãe ou pai, ou irmão, ou até o mesmo professor diz assim: pessoal, vocês têm que ficar de bem com o colega de vocês. Será que a gente fica de bem dando dedo, brigando? Não. Se dá bem é um aperto de mão, um abraço, não é isso? Então, esteja de bem com o meio ambiente. Esteja de bem com o meio ambiente. Esteja quem de bem? Eu esteja de bem. Eu, leitor, que estou lendo esse cartaz, ser humano, tenho que estar de bem com o meio ambiente. Para eu estar de bem com o meio ambiente, eu tenho que brigar com o meio ambiente, eu tenho que destruir o meio ambiente. Não, eu tenho que ficar em harmonia com o meio ambiente. E para a gente ficar de harmonia, uma boa amizade, eu tenho que fazer o quê? Dar um aperto de mão, dar um abraço. Por isso que o cartaz ele está fazendo essa alegoria da árvore ter uma mão e do ser humano que está apertando a mão da árvore, fazendo sinal de harmonia, de acordo, de amizade, entenderam? Então isso é uma informação que implícita, que está oculta. A gente tem que trabalhar bem o texto, a gente tem que ler bem o texto para poder é, 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 encontrar
A resposta correta é o significado. Outra coisa, precisou de dicionário aqui? Não precisou de dicionário. O que precisou que eu fizesse? Interpretação de imagem. É aquilo que eu venho falando nas outras aulas. A imagem também é um texto. É um texto que não possui palavras, mas continua sendo texto. Ele pede, ele grita, ele pede, ele clama, ele grita por uma interpretação. A gente também tem esse outro texto aqui que é uma passagem de ônibus. Passagem de ônibus é, sim, um gênero textual, né, isso? E eu tenho aqui várias informações. Eu tenho o número da passagem de ônibus, o lugar, eu tenho da onde a pessoa vai sair, da onde a pessoa vai chegar, eu tenho data, eu tenho o número da poltrona, eu tenho o horário, eu tenho o preço, eu tenho o ônibus, eu tenho informações importantes como se foi pago, se não foi, e informações ao usuário, que é mantenha sempre o seu poder esta passagem. Mantenha sempre em seu poder essa passagem. O que é isso? Mantenha sempre em seu poder essa passagem. Mantenha sempre com você essa passagem. Você tem que ficar com ela sempre. Entendeu? Você não pode se descuidar, deixar ela em casa, jogar ela no lixo, entendeu? Então, esse mantenha a passagem com seu poder é mantenha com você, entendeu? Então, se a pergunta viesse, se a pergunta estivesse perguntando a vocês, o que quer dizer mantenha sempre em seu poder esta passagem, vocês iriam responder o quê? Vocês saberiam responder? Alguns sim, outros não, não é isso? Por quê? Porque é preciso a gente ler bastante, a gente ter um conhecimento. Aí o que é que vocês iriam fazer? Podem perguntar à mãe, ao pai, ao professor, mas na hora da prova, que só é você, a prova e Deus. E aí, a quem é que você vai perguntar? Não é isso? Então, é preciso que você preste bastante atenção, tanto no texto, quanto nas alternativas lá embaixo. Que eu sempre coloco, né? A, B, C ou D. E o horário? A pergunta lá quer saber o horário, não é isso? Pergunta lá quer saber o horário. Esse horário aqui é de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada? É de noite, porque 23 horas e 30 minutos. Então, a gente tem que fazer o que, pessoal? Leitura do texto completo. Eita, professor, isso aqui não é um texto, não tem história. Independente, é um gênero textual que pede que seja lido. Entendeu? A gente vai trabalhar boleto, a gente vai trabalhar conta de água, conta de luz. Desculpa. Em outros momentos a gente vai trabalhar cheque, para a gente poder se acostumar com esse tipo de gênero textual. A gente tem a receita, a gente tem o texto narrativo, que é o conto, a fábula, a gente tem a carta, o bilhete, o poema, a música, mas a gente também tem esses outros gêneros textuais, que é o boleto, que é a conta de água, a conta de luz, que é uma passagem de ônibus, não é isso? Então a gente tem meio mundo de gênero textual que precisa ser trabalhado, ok, pessoal? Então, quem não fez atividade vai ter a oportunidade de fazer ela agora. E fiquem todos na santa paz do Senhor e até a próxima aula de língua portuguesa, se Deus quiser.